Olá, então dando continuidade ao grupo dos vertebrados, né, que nós estávamos comentando. Então na aula passada nós falamos sobre os protocordados, né, que eram os cordados primitivos, e sobre os vertebrados. Dos vertebrados nós já abordamos o grupo dos peixes, né, e os peixes, lá no fim da aula eu comentei que existiam alguns com nadadeiras modificadas, né, e também com pulmão. Através dessas nadadeiras modificadas, eles conseguiam ir de um local para outro fora da água. Então, acredita-se que foi aí que as adaptações chegaram para que nós chegássemos ao grupo dos anfíbios. E aí, dentro dos anfíbios, né, nós temos diversas ordens que nós vamos comentar, 3 ordens principais. Quando nós falamos em anfíbios, nós lembramos geralmente de sapos, rãs, pererecas, né, que são um grupo dos anfíbios. Porém, existem outros grupos, né, como o grupo das salamandras, o grupo das cobras cegas, né, então mas a característica básica peculiar, né, as características básicas aí são peculiares, né, são as mesmas por estarem dentro de um grupo dos anfíbios. Então, quando a gente fala em anfíbios, pensando no sapo, por exemplo, na sua fase de filhote, né, nas fases iniciais de vida, nós encontramos o girino, que vai estar essencialmente em um ambiente aquático. Então, o que isso implica? A respiração, por exemplo, lá nas suas fases iniciais, ela obrigatoriamente tem que ser branquial, porque estamos falando de animais que são aquáticos ainda, né, e que vivem em ambiente aquático. Tá? Depois que esse animal fica adulto, ele vai desenvolver um pulmão. Esse pulmão ainda não é 100% eficiente, então ele precisa fazer as trocas gasosas ainda com o auxílio da pele, o que faz com que ele tenha que ter muito muco, que essa pele que tenha que ser muito úmida. Então nós dizemos que os anfíbios ainda não conquistaram 100% do ambiente terrestre. Nós estávamos comentando de animais aquáticos, marinhos, de água doce. Agora nós já estamos comentando de animais que estão fazendo a transição para esse ambiente aquático para um ambiente terrestre. Então ele consegue sim sobreviver fora da água, porém ele necessita obrigatoriamente de umidade para respirar e também para reprodução, visto que esses animais não têm ovos com casca ainda, né, com casca rígida, eles têm uma casca gelatinosa, o que se esses ovos fossem parar em um ambiente terrestre, eles iam desidratar, né, e os filhotes aí que iam ser gerados, né, na verdade iriam morrer antes disso. Ou se você colocasse esse sapo, por exemplo, rã, perereca, ou qualquer um dessas classes aí em um local onde não tivesse umidade e muito calor, eles iriam morrer de desidratação. É o caso do sal, né? As pessoas jogam jogam sal no sapo, né? E ele acaba, então, isso acaba retirando o líquido, né, que tem no corpo desse animal, e ele acaba morrendo por desidratação. Então, quando são adultos, desenvolvem um pulmão, mas esse pulmão ainda não é 100% eficiente. Eles precisam fazer trocas gasosas também através da pele. E aí nós temos, então, 3 diferentes classes, que são os anuros, né, ali dos sapos, rãs e pererecas. Tem cabeça e tronco unidos e não tem cauda. Nós temos urodelos ali no meio, né, as salamandras, que não são animais muito comuns na nossa região, né, são principalmente do hemisfério norte, que tem tronco e cauda alongados. E os ápodas, que são as cobras cegas e cecílias, corpo alongado, sem patas, geralmente não tem olhos, né, eles são tapados, esses olhos, por isso são chamados cobras cegas. Não são animais que nós comumente conseguimos ver, porque ficam escondidos exatamente por causa dessa característica, não ter uma boa visão. Aspectos evolutivos que aconteceram então com os anfíbios. Então lá nos peixes nós comentamos de um coração com 2 cavidades que só circulava sangue venoso dentro dele. Agora nós já temos um coração, né, com 2 cavidades quando eles são ainda aquáticos, né, na fase de girino, e quando eles se tornam adultos nós já temos um coração com 3 cavidades que nós podemos ver ali na foto, que são 2 átrios e um ventrículo, né? E aí essa forma do corpo dele, principalmente, né, para essa classificação aí, para essa ordem dos anuros, já tem toda uma modificação, né, principalmente eles, na verdade, que tem essas já são tetrápodes, que a gente chama, né, que tem essas 4 patas, né, as 2 últimas patas aí, então, são modificadas para o salto, por exemplo, né, e a pele, então, tem função respiratória, conforme já tinha comentado. Fatores que impedem, né, a predominância terrestre desses animais. Comentei: ovos sem casca, respiração cutânea, incapacidade de produzir
uma urina muito concentrada. Então, o que acontece? Sempre se fala de excreção é ácido úrico, ureia, porque existem urinas que são mais tóxicas e devem ser mais fácil dispersadas em ambiente aquático, né? Então, sempre se fala, na verdade, assim, não faz tanta diferença, né? Mas isso, às vezes, é cobrado em concursos, etc. Revestimento do corpo, né? Então ela é uma pele lisa e úmida. Então nós temos animais de pele bem fininha, né? Porque essas peles elas têm que ser fininha para elas fazerem essas trocas gasosas. Imagina que fossem placas córnicas, como por exemplo são com os répteis que nós vamos ver ali, não existiria, né, como ter essa troca gasosa. Esse animal precisa ter uma pele bem permeável. E aí ela geralmente é vascularizada e tem glândulas que produzem muco, exatamente para manter essa umidade. Alguns, como é o caso de alguns anuros, por exemplo, secretam veneno. Podemos dizer que são animais venenosos? Sim, porque elas têm aquela glândula paraptoide, que é uma glândula que elas têm aqui atrás. Se você observar bem um sapo, ele é mais inchado aqui atrás. Essas glândulas paraptoides, elas produzem veneno. Porém, não é um animal peçonhento. Qual a diferença de venenoso e peçonhento? O peçonhento, ele tem uma estrutura para injetar veneno, como é o caso das cobras, lá dos répteis, né? Já os sapos não têm isso. Então, quando acontecem os acidentes, né, com esses sapos, os animais, por exemplo, cachorro, quando morde o sapo, ele morde exatamente ali e acaba ingerindo veneno. Mas não quer dizer que o sapo vai injetar veneno em alguém, ou fazer xixi no olho, que nem eles falam, e fica cego. Na verdade, são mitos, né? O sapo, na verdade, ele tem, alguns até não tem glândula paraptoide, mas são raros, a maioria tem, né? E ela permite aí, então, que esse animal se defenda de alguma possível caça. E também as rãs, né? Tem algumas que tem aquela coloração de alerta que a gente chama, então elas têm uma pele, às vezes é um azul, um laranja, isso já é uma estrutura, às vezes ela nem apresenta venenos tão fortes, mas ela tem aquela cor verde, bem brilhante, um azul, cores que não são comuns na natureza, um laranja. Existem várias rãs que têm essas colorações de advertência que às vezes nem são tão venenosas, né? Mas é um jeito dela acabar se protegendo, porque na natureza os outros subentendem que se são cores que não são tão comuns, né, elas podem, aí são animais que apresentam um certo perigo. Tem glândulas chamadas cromatóforos, que são glândulas que fazem com que elas mudem a sua coloração. E essa coloração ela vai se adaptar ao ambiente. A gente sempre ouve falar disso dos camaleões, por exemplo, mas os sapos e as rãs também fazem. Elas têm, então, essa cromatóforo, que são células que mudam de cor para que elas consigam se adaptar, então, se camuflar. São afetados pela acidez do ambiente, claro, porque a sua pele auxilia nas trocas gasosas, né? E aí a sustentação e locomoção. Então comentamos que as patas traseiras, né, elas são modificadas para o salto, principalmente ali nos anuros, né, que possuem essa função de pular. Então são animais que vão pular, que vão escavar, né? E aí tem diferenças para sapos, rãs e pererecas, por exemplo, né? As rãs elas têm até umas ventosas na ponta dos dedos para elas se colarem nos locais. O sapo ele tem a pele mais lisinha, né? Já os sapos, por exemplo, têm a pele bem enrugada, não consegue se colar nos locais porque não tem aquelas ventosas. E as rãs, elas têm membranas interdigitais, que são aquelas membranas no meio dos dedos, porque elas nadam muito bem. Então elas têm essas características diferentes de acordo com o seu modo de vida. A maioria então tem 4 membros, né? Porque são a maioria anuros, né, os sapos, rãs, pererecas, e tem côndilos occipitais, que são inserções, né, no pescoço para que ele consiga então movimentar aí essa cabeça. Não consegue movimentar tanto, né, por isso que são só 2. Sustentação e locomoção, né? Então os pés geralmente têm 5 dedos, os dianteiros aí tem 4 dedos, só a critério de curiosidade, né? Adaptação para o salto, e os ápodas, que são aqueles que não têm membros ali, né? Um exemplo de cobra cega, tem movimentos ondulatórios. Mas como que eu consigo diferenciá-los? Né? A pele fina, as trocas gasosas através da pele e pulmão. Então elas têm aquelas características, né, que os anfíbios têm. Vai existir isso nelas também, que vai ser diferente dos anelídeos, né? Embora tenha esse corpo que seja com esses anéis, e também o formato vermiforme, né?
Sistema digestório, então, ele é completo, inicia na boca, termina na cloaca, ele tem glândulas salivares, não tem glândulas salivares, mas tem glândulas que produzem muito muco. Então, os animais, ele tem uma visão, os sapos, eles têm uma visão muito boa, eles enxergam melhor quando algo está se movimentando, então, para caça, né? Eles têm uma língua chamada língua protátil, né, que sai, essa língua é rica em muco, cola aquele inseto, né, e depois ela é recolhida ali para dentro da boca para ele, né, se ingerir aquele alimento, né? Então essa língua é bem mucosa e viscosa e eles têm aí dentes na superfície, né, em cima da boca. Eles até têm as coanas, que são furos, né, em cima no céu da boca, entre parênteses, que fazem o seguinte: ele tem as narinas, você consegue enxergar as narinas dele, quando ele respira, o ar passa por essas coanas pela boca e vai para fazer as trocas gasosas no pulmão. Então, na verdade, né, essas coanas, elas, quando o sapo vai respirar, que esse ar entra no nariz, ele passa por essas coanas para a cavidade da boca e para conseguir aí fazer as suas trocas gasosas. Então, tem língua, tem esses dentes, né, esses dentes que não são tão bem desenvolvidos, né? Respiração, então, branquial, na fase inicial, cutânea e pulmonar depois de adulto, e então bucofaringiana, que ela é por onde passa esse ar. Sistema circulatório, então ainda estamos comentando, né, de circulação fechada, 100% dentro de vasos, veias, artérias, capilares, dupla, né, então tem uma circulação pulmonar e uma circulação sistêmica, porém incompleta, pois ainda ocorre mistura de sangue venoso com arterial, né, aí deixando então um pouco de eficiência nessa respiração, por isso que precisa acontecer essas trocas também através da pele. Sistema excretor, nervoso e sensorial, né? Então já temos rins, mesonéfros, então já começou a desenvolver mais esses rins, né? Na larva, então, a sua excreção através de amônia, adultos através de ureia. Temos já cefalização nesses animais, lembra que nós comentamos na aula passada lá como uma característica dos vertebrados, né? Então já tem pares de nervos, já começa a se desenvolver, né? Já comentamos de uma medula espinhal nesses vertebrados. Pecilotérmicos, né, ainda não conseguem regular a sua temperatura corporal. Então lá está escrito ectotérmicos na outra aula, ou pecilotérmicos, mesma coisa. Possuem órgãos de vocalização. Então o que acontece? Esses animais, eles vão se reproduzir, né, eles vão atrair a fêmea através da vocalização, que é esse coachar, né? Vão atrair a fêmea então para a reprodução. Quem cantar mais alto, mais bonito, é que vai atrair a fêmea. Essa reprodução vai acontecer na água. E o sapo, ele vai fazer o amplexo nupcial, que chama, ele vai abraçar essa fêmea, depois vai ter uma foto. Ele libera os espermatozoides na água, a fêmea libera o óvulo na água e essa fecundação acontece na água. Aí eles têm olhos, então, com pálpebras, que nós não comentamos isso nos peixes, pois eles não tinham. Aqui, nessa bolinha vermelha, está aquelas glândulas paratóides ali, um pouquinho para cima, na verdade. Bem no finzinho, assim, do círculo, estão as glândulas paratóides, né? E elas têm órgãos, então, de Jacobson, que chama, que são órgãos para detectar substâncias químicas, né? Já tem um ouvido interno, eles ouvem bem, são animais que ouvem bem, enxergam bem, melhor se existe movimentação, então detectam algumas cores, né? Conseguem se localizar. Reprodução, conforme comentei, né? Então, aquele amplexo nupcial é o que o sapo está fazendo ali, abraçando a fêmea, ele faz uma massagem ali e essa fêmea libera os óvulos na água, ele o espermatozoide na água, né, através do coachar, tanto que quando a gente, na verdade, aqui se você reparar na foto, pelas fendas interdigitais são rãs, né, e aí você consegue, então, ele vai colocando esses espermatozoides na água, os óvulos na água, e vai acontecer a fecundação na água, o desenvolvimento do girino, que vai sofrendo as suas metamorfoses, né, então aquele rabo que ele tem vai sendo absorvido, né, vai servindo de nutriente aí para ele crescer, até que ele tenha uma metamorfose completa, desenvolva o seu pulmão e passe aí para o ambiente terrestre, entre parênteses, porque ele ainda precisa, né, da umidade para conseguir sobreviver. E os répteis, então nós temos aí os crocodilos, né,
Dentro dessa, nós temos os crocodilos, nós temos as serpentes, né, as esquamatas, aquelas que têm escamas na pele, né, lagartos. E aí, então, nós temos já uma locomoção, a maioria por rastejamento, né? Já são de uma variedade de habitats, por exemplo, cobras, jacarés, tartarugas, lagartixas, né? Então, nós temos animais aquáticos aí, como a tartaruga, por exemplo, porém já não respiram por brânquias. As tartarugas, elas têm pulmão, então isso é um grande problema para as redes, para a pesca, né? Sempre falo, as tartarugas, elas morrem afogadas, porque as tartarugas são animais que precisam subir para respirar, elas têm pulmão, e aí às vezes até a pesca fantasma, às vezes o pescador tá lá pescando, a rede fica lá porque arrebentou, elas acabam ficando presas naquela rede, ou às vezes eles deixam a rede lá e vão buscar dias depois, a tartaruga que acabou se prendendo ali morre porque não consegue respirar. Então, cobras, jacarés, tartarugas, além de que as tartarugas, hoje se fala tanto, né, no uso do plástico, porque elas se alimentam de água viva e tal, então aquelas sacolinhas que estão lá, aquele plástico que fica no mar acaba confundindo e elas acabam se alimentando disso. Então, nós temos aí, né, as classificações. Quelônios, né, que são os testudíneos, também são chamados, às vezes, depende da literatura, você pode ler testudíneos. Os crocodilos, né, jacarés, crocodilos e gaviais, e esquamata, que são aqueles, os lagartos e as cobras, né, que têm as escamas. Então, as tartarugas, elas vivem em água, né, o jabuti vai viver em ambiente seco. Esses animais, eles apresentam placas ósseas, né, que vão formar, então, essa caixa protegendo o corpo deles. Né? A parte dorsal, então, ela vai ser convexa e a parte ventral ela vai ser mais achatada. Então, a parte de baixo ela se chama de plastrão. E aí você consegue ver através, é uma das características que você consegue ver se é macho ou se é fêmea pelo plastrão. Mais retinho ela é uma fêmea, um pouquinho abolada é um macho, para já ter uma estrutura aí para ela conseguir encaixar na cópula. A cabeça e a cauda e as patas são retráteis, então são lâminas cornificadas, os dentes delas. Então aqui no caso dessa foto é um jabuti. Quem já viu um jabuti se alimentando, né? Eles parecem, são bem vagarosos, mas eles conseguem aí com essa mordida, com essas placas cornificadas, né? Uma pessoa que leva uma mordida de um jabuti, embora não pareça, dói bastante. Diferença de jabuti, cágado e tartarugas, né? Então, os jabutis vivem somente em ambientes terrestres, eles comem frutas, né? Já os cágados, eles já são carnívoros, né? Precisam de mais proteína, vivem em água doce. Bem comum na nossa região, cágado pescoço de cobra, bem bonito, bem comum de ver. Tem ali bastante em Foz do Iguaçu, naquele bosque. E as tartarugas, elas já são animais marinhos, né? São poucas espécies que vivem em água doce. Se você olhar os braços delas são modificados em nadadeiras, a maioria. E os cágados, você consegue ver membranas interdigitais, porque são aquáticos, né? E os jabutis, você consegue ver as patas dele, bem o diferencial. Aqui um jabuti, por exemplo, você não vê estruturas adaptadas para o nado. Já a ordem dos crocodilos, né, são onde estão presentes os jacarés, os crocodilos e o gavial. Né, são carnívoros, essas peles deles já têm placas dérmicas. Então, o que nós podemos perceber aqui para os anfíbios? Os anfíbios tinham a pele lisinha, tinham a pele que precisava, não lisinha, entre parênteses, né, porque os sapos tinham a pele bem enrugada, mas digo fininha, bem permeável. Já os animais que são da classe, né, dos répteis, na verdade, eles já apresentam essas placas córneas porque já tem uma eficiência respiratória. Então, já não acontece essa troca gasosa através da pele. Só o pulmão já é o suficiente. Então, eles têm 30 a 40 dentes, né, dentes aí bem com poder de serrar bem, né, então eles já têm, rasgam bastante, se você vê, sempre mostram os programas e os Discovery da vida, sempre mostram jacarés e crocodilos a sua alimentação, né? Então eles pegam, eles só balançam a cabeça e já rasga toda aquela presa deles. Então aí nós já temos coração com 4 cavidades. Então o que acontece? Nos répteis nós temos alguns corações com 3 cavidades, que tem um septo, na verdade, que separa esse coração. E aí tem alguns que esse septo já é completo e já forma 4 cavidades.
Mas ainda assim acontece mistura de sangue venoso e sangue arterial. Mesmo se o coração é feito com 4 cavidades, nas artérias e veias esse sangue acaba se misturando. Tem os órgãos do sentido bem desenvolvido, né? E aí o corpo é cheio de escamas aí naqueles que tem a ordem esquamata. Então tem essas 3 ordens, né? As ordens que nós comentamos dos crocodilos, né? Onde tem os crocodilos, os jacarés e os gaviais. Coração com 4 cavidades, principal característica. Já nos quelônios, né, ou testudíneos, nós já comentamos sobre os jabutis, os cágados e as tartarugas. Então já tem aquela placa, tem aquela carapaça, né? Então eles são aí diferentes, mas a maioria rastejadora. E aí aqui na ordem dos esquamata, que são aqueles que têm a escama, nós temos as serpentes e os lacertílios, que são os... Falei o nome deles agora há pouco, esqueci. Camaleões. Né? Camaleões, tem lá no Parque das Aves também, tem um outro que é super famoso, que tem pessoas que criam em casa, que esqueci o nome também. Mas é bem comum, tem pessoas que criam bastante, tem os dragões, tem pessoas que criam o tal do dragão de Pogona, né? São essas espécies aí, são lagartos diferentes. Então tem vários habitats, também tem aquela pele com cromatófaros. Lembra que nós comentamos lá nos sapos, lá nos anuros, nas pererecas, que elas conseguem adaptar aí essa troca de cores por uma questão de proteção, né? Para ela conseguir aí se esconder em determinado local, para se camuflar. A maioria como insetos, né? E a ordem das serpentes, então, são desprovidos de membros locomotores. E aí elas têm uma língua bifurcada e um órgão de Jacobson que fica no rosto delas, para elas conseguirem detectar cheiros, né? Aí sim nós já estamos falando de animais peçonhentos. Não todos, porque temos cobras que não são venenosas, mas aquelas que são peçonhentas apresentam algumas características peculiares, né? Como você consegue olhando, né, diferenciar uma cobra que é venenosa, uma que não é venenosa. Na verdade, eu não ficaria olhando, não queria nem saber se é ou não, né, não ia ficar olhando. Mas se a pessoa for corajosa e quiser ficar olhando, né, a cauda, por exemplo, das venenosas, ela fica bem fininha. Já as das não venenosas, ela é longa e vai se afinando gradualmente, né? As escamas têm formato diferente, a cabeça, né, mais triangular daquelas que são venenosas. O comportamento dela é agressivo, né? A cobra venenosa, ela sabe que ela pode ficar e tentar lutar, então ela vai atacar, ela é mais agressiva. Já aquela que não é venenosa, ela vai fugir. Na cabeça delas, também das que não são venenosas, né, temos placas ao invés de escamas, então ela tem ali umas escamas entre parênteses nessa placa diferente, né? As não venenosas têm olhos maiores, né, e aí você consegue ver essas diferenças observando, né, de um animal para outro. Tem também as colorações, por exemplo, como é a coral verdadeira, a coral falsa, e esses dentes, então, né, vão ter aí diferentes grupos dentro dessas serpentes que apresentam dentes que vão injetar veneno com formatos diferentes. Então são adaptações que elas vão ter aí, né? Só as que têm veneno vão ter ainda diversas adaptações dentro dessas que têm veneno, né, para injetar aí, então, são muito utilizadas em pesquisas, né, soros, para o Instituto Butantan, por exemplo, aqui no Brasil trabalha bastante, né, coletando esse veneno, desenvolvendo pesquisas, desenvolvendo soros, né, para proteger as pessoas que são picadas por cobras, né. Aspectos evolutivos, então nós comentamos aqui que são animais que conquistaram o ambiente terrestre. Pela primeira vez podemos dizer que existem terrestres que não ocupam mais água para nada. Então já tem uma respiração pulmonar, embora o coração, né, dos crocodilos, lá dos crocodilianos, tenha 4 cavidades, acontece mistura de sangue venoso e arterial nas artérias e nas veias, mas o coração já tem 4 cavidades. Já tem um ovo todo composto e protegido, né, para proteção de choques mecânicos, já tem um vitelo ali dentro para que esse ser vivo fique se nutrindo por mais tempo, né, se desenvolva mais. E aí ele já tem um revestimento impermeável na pele, né, porque não precisa mais fazer as trocas gasosas pela pele. Fecundação interna, que não existia lá nos anfíbios, né, eles reproduziam na água. E a excreção já é menos concentrada. Aqui só comentando, na verdade, sobre as diferenças, né,
desses ovos. Então aqui nós comentamos que o ovo tem amnio, coro e alantoide, mas já comentei, né, sobre o que eles fazem, né, proteção contra choques mecânicos, para respiração, né, armazenar excreção, alantoide, né, ainda na verdade, até esse animal nascer, né, essas excreções que vão ficar lá dentro do ovo, elas têm que ser armazenadas em algum local. Então vai ser esse alantoide, né? Ela vai ter aí então também saco vitelínico, né, para nutrição desse vitelo lá, gema que a gente chama, para nutrição desse animal até que ele nasça, né, proteção contra choques mecânicos, absorção então de gases, né, e também o amnio para evitar a desidratação. E o sistema digestório, né, um crânio com um côndilo occipital, então nós falávamos do sapo com 2, então já tinha um pouquinho mais de mobilidade. Aqui nós já temos menos mobilidade na cabeça, né, um sistema digestório completo, terminado em cloaca, e a maioria é carnívoro. Sistema digestório, como comentei, circulação fechada, sempre dentro de vasos, né, veias, artérias. Isso já é algo que se concretizou, né? Antes nós comentávamos alguns com circulação aberta, outros fechada, e nós vimos que a circulação fechada era a tendência, que isso permitia que o animal crescesse mais, que se desenvolvesse mais. Então, dali para frente, tudo passou a ser circulação fechada. Circulação dupla, né? Circulação sistêmica e pulmonar, ou seja, passa pelo pulmão, faz as trocas gasosas e volta para o coração. Porém, ainda e depois também tem a circulação sistêmica, né? Aquela outra circulação que sai do coração e circula para o corpo inteiro. Porém, ainda é incompleta porque ocorre mistura de sangue venoso com arterial. Então, o que acontece? Naqueles que têm 3 cavidades, que não são os crocodilianos, né? Tem esse septo de Sabatier que separa o ventrículo em 2, né? Porém, nos crocodilos ele separa 100%. E já nos outros, né, nos quelônios e nos squamata, ainda não separa 100%, então ocorre mistura ali. Mas naqueles que é separado, esse septo separa 100%, né, em 2 ventrículos, ainda ocorre a mistura de sangue, mas aí já vão ser nos outros vasos. Sistema excretor e nervoso, né, então excreção já tem um rim melhor, né? Antes nós tínhamos prótos nefrídeos, então agora já começou o desenvolvimento de um rim mais eficiente. Já temos pares de nervos cranianos, né? Comentamos que uma característica então dos cordados era já o desenvolvimento, né, de um sistema nervoso central, né, da notocorda, que era um bom exemplo disso, que depois se transformava-se em alguns, né, em coluna vertebral. Botões gustativos na língua, então esse animal já consegue sentir gosto, os olhos com pálpebras. Essas pálpebras vão ser diferentes aí de uma classe para outra, né? Orelhas com tímpano, então eles já ouvem bem, porém esses ainda não conseguem regular a temperatura do corpo, né? Então ainda estamos falando de animais ectotérmicos que não conseguem fazer essa regulação de temperatura corporal sozinhos. Então se você passa lá num zoológico, por exemplo, e vê a tartaruga lá, o cágado, geralmente a gente vê o cágado, eles estão lá em cima de uma pedra, pegando sol, né, para conseguir regular essa temperatura do corpo deles externamente, já que eles não têm essa função de regulação de temperatura. Então, quem cria as tartarugas e os répteis tem que usar uma luz de ultravioleta especial, tem uma amiga minha que tem aqueles dragão, ela tem que comprar um monte de luzes especiais para ele conseguir absorver essa radiação, né, artificialmente. Então eles têm aí que ter uma temperatura controlada. Reprodução, então, são dioicos, né, existe macho, existe fêmea, isso já acontecia lá nos anfíbios, só que a fecundação aqui é interna. Antes acontecia, né, de jogar aí os óvulos na água, os espermatozoide na água, agora não, né, agora são aí, então, animais que têm o desenvolvimento direto e a fecundação interna. Então, esses animais podem colocar ovo, né, fecundação interna, mas o desenvolvimento às vezes não é interno, né? Existem aqueles que têm o desenvolvimento interno dentro dos répteis, aqueles que retêm o ovo e colocam já quando o filhote está nascendo, e aqueles que colocam o ovo e o animal vai se criar dentro do ovo até nascer. E o ovo, ele é revestido por casca calcárica ou coriácea. Às vezes, se você olhar, tem muitos desses discoveries lá que eu comentei, você olha os ovos, alguns não são rígidos, eles são um couro, assim, eles são meio amassados. E as aves nós vamos comentar, então, na aula da semana que vem. Então, vejo vocês lá no Meet.
Até breve.